comprar uma raquete veloz vai melhorar meu drive? Não, não vai melhorar o seu drive. Ele pode ajudar na potência do drive. Isso pode, mas o drive, como qualquer outra técnica, você precisa aprender a técnica. Bem-vindos ao canal, meu nome é Fumihiro e você está no canal Fumihiro Tênis de Mesa. O drive é um movimento de forehand, um movimento de direita com efeito. Tem vários tipos de drive, drive potente, drive com efeito. Sim. Drive com curvas para a direita. Drives com curva para a esquerda. Vou explicar aqui para você um pouquinho da parte técnica. O drive você tem que pegar ela com um ângulo um pouco mais fechado para dar o efeito na bola. Depois disso você tem que fazer um movimento grande, né? Porque o drive é potente, um arco grande. Na hora do impacto você usa aqui o antebraço, o giro do tronco aqui e fazer a transferência de peso da direita para a esquerda. Teoricamente, porque às vezes, dependendo da velocidade da bola que volta, você usa o pé direito, tá? Mas teoricamente é da direita para a esquerda, né? Então você faz toda essa movimentação aqui do ombro, da transferência de peso, do antebraço na hora do impacto. E na hora do impacto você tem que ter aquela pegada forte para que ela pegue bastante giro e ela volte para a mesa do adversário bem pesada, né? Com bastante giro para dificultar a recepção, a devolução do adversário. E para o drive ele ser potente, para ele ser bom, ele precisa ter também head speed, né? Head speed você consegue só com treinamento. Head speed é a velocidade de movimento, né? A velocidade de movimento é tudo, né? Desse giro aqui, ó, esse giro ele tem que ser rápido. A hora do impacto, isso aqui também, esse movimento ele tem que ser rápido. E você consegue a velocidade quanto mais rápido, mais potente a bola também, você só consegue isso com a repetição. Quanto mais você repetir, mais rápido você vai ficando também. É só com a repetição mesmo, com a experiência de treinamento, né? Com vários treinamentos diários, você vai conseguir ter um head speed mais rápido, tá? Que é importante também. Se você é inscrito aqui no canal e gosta dos conteúdos que eu posto aqui e quiser apoiar o canal, clica aqui embaixo no coraçãozinho onde está escrito valeu e contribua com o canal. Lá você vai poder fazer o seu comentário e o seu comentário vai ficar fixado nesse vídeo aqui. Você tendo tudo isso, aí sim você usar uma raquete veloz vai te ajudar. Por quê? Vamos supor que você tem todos esses requisitos, você treinou bem, você sabe raspar, sabe fazer tudo, consegue fazer a transferência de peso, tudo. Aí você usa uma raquete que não pula nada. Aí você vai dar vantagem para o seu adversário.
Porque vamos supor que um drive veloz, vamos supor que tivesse nota de 0 a 10, ele tivesse 10. Se você tivesse 10, você teria um drive mais potente, um drive de profissional. Se você usar uma raquete que não pula muito, muito barata, que não pula muito, de amador, você vai ter nota 3, 4, porque ela não vai pular muito. Então não adianta você ter toda essa técnica se você não usa um equipamento bom. Aliás, não é só a raquete, né? A borracha também faz diferença. Mas aqui o tema de hoje é sobre a raquete, e a raquete faz diferença sim, no caso de você ter essa técnica do drive aí. E agora, qual raquete que é boa para escolher? Ultimamente, os jogadores profissionais eles têm usado, as empresas também têm fabricado muitas raquetes de carbono. Carbono é uma lâmina bem dura que eles colocam entre as folhas de madeira para que a bola ela pule mais rápido, né? Ela tenha mais potência. Então as empresas elas estão investindo mais em raquetes de carbono hoje. A recomendação aqui seria você comprar uma raquete de carbono e também de 7 folhas, né? As folhas geralmente são de 5 folhas ou 7 folhas, as madeiras, as raquetes clássicas, né? Por exemplo, ou classinetas, né? Raquete clássica é isso aqui. O jogador segura dessa maneira aqui, e caneta seria dessa forma aqui. E tem outro estilo que é o classineto, que segura do mesmo jeito, só que usa essa parte aqui de trás aqui. No estilo clássico e classineta, geralmente eles usam raquetes de folhas, de várias folhas, né? De 5 folhas ou 7 folhas. No caso de caneteiro, o jogador top ele procura usar uma madeira de uma folha só. Bom, enfim, nesse caso aqui eu escolheria uma raquete com 7 folhas, ou seja, 5 folhas de madeira e 2 folhas de carbono, para ela ficar mais rápida. E dentro dessa especificação também tem várias marcas, né? Vários modelos de raquete também que você pode encontrar no mercado. Aliás, se você quiser uma raquete de carbono e quiser que eu te indique alguma coisa, que dê alguma dica, eu vou pedir para você entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Eu vou deixar o contato aqui na descrição. Entre em contato comigo no WhatsApp, que aí eu posso te dar um apoio melhor, eu posso te conhecer melhor, como é que é o seu estilo, e aí eu consigo te indicar um material melhor. Aqui eu não consigo fazer esse tipo de suporte aqui para você. Tá bom? Então acho que deu para responder a pergunta do seguidor aí. Por favor, se você gosta do conteúdo, se você conseguiu chegar até aqui, me ajuda também compartilhando esse vídeo, comentando aqui, dando o seu like, porque isso ajuda muito o canal. Então te vejo na próxima aula.